Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Irmãos, podem estar assentados mesmo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lemos esta epístola, nós vemos aqui o cuidado do Espírito Santo, o olhar do Espírito Santo, através de Pedro, aonde o Espírito Santo traz para o crente uma série de conselhos. Ele traz uma série de recomendações para os servos. Fala da santidade no amor, fala da santidade na vida, a vida exemplar, os deveres para com os não crentes, deveres para aqueles que prestam serviços a outrem, os deveres sobre aqueles que são casados, o amor fraternal, a pureza de vida, ou seja, conselhos práticos que o Espírito Santo vê como necessidade na vida do servo do Senhor. Mas quando ele termina esta epístola, ele fala de algo que é bem comum à essência humana, que é a ansiedade. Pedro escreve isso há tanto tempo atrás, e nós percebemos que essa é uma tônica do homem nos dias de hoje. Independente de ser ele um servo do Senhor ou não. Mudam-se os tempos, passam os tempos, mudam as circunstâncias, mas o homem na sua natureza, na sua essência, ele permanece o mesmo. Mas interessante é que, quando ele começa este último bloco, ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, e começa a trazer uma recomendação aos jovens, falando desta ansiedade que é mais comum na vida daqueles que são mais jovens. E com isso eu não estou dizendo que os mais velhos não tenham. A ansiedade, ela está presente. Nós vamos orar com alguém no Manaim, por exemplo, aqui, terminou a última aula, fomos orar, olha, nós estou com uma preocupação, uma viagem que vai definir o meu futuro, a minha vida profissional, enfim, as necessidades que geram ansiedade na nossa vida e que o Espírito Santo conhece tão bem. Mas quando ele dá esse conselho aos jovens, nós identificamos uma coisa, identificamos que a ansiedade, ela está ligada também ao tempo. Quanto mais novos, maior a ansiedade. Quanto mais o tempo passa para nós, mais esta ansiedade vai sendo dominada. Não que ela deixe de existir, mas ela vai sendo dominada. Então nós falamos aí de uma relação ansiedade e tempo. E tempo para nós já aprendemos que tempo, na verdade, é uma ferida mortal, é uma chaga mortal que o homem contrai no seu nascimento. E esta chaga mortal ele vai levando durante todos os seus dias, até o momento que ele conhece, que ele tem uma experiência através do sangue de Jesus. Então nós podemos dizer que o sangue de Jesus é o bálsamo que nos livra desta ferida mortal. Transforma o nosso ser, modifica a nossa vida. Nós encontramos através do sangue de Jesus um caminho que nos leva à presença do Pai, que nos gera uma experiência nova. Mas por que então que o Espírito Santo fala, através de Pedro, da ansiedade? Porque muitas vezes precisamos aprender a dominar a ansiedade das coisas da nossa vida. Quando nós olhamos esse grupo de irmãos aqui, trabalhadores, observamos às vezes o irmão está rindo, está contente, brincando, você olha para ele, o sorriso dele, às vezes é um sorriso tenso, porque ele traz uma ansiedade no coração dele. O outro, às vezes, está realizando uma tarefa, está trabalhando e ele está sério. Você olha para ele, ele está muito sério. É uma outra ansiedade, talvez, que ele esteja trazendo no coração dele. E no momento em que ele está trabalhando para o Senhor, ele está pedindo: Senhor, essa minha necessidade, toma nas tuas mãos agora. Aquilo que eu vim trazendo lá debaixo do vale, no meu coração, aquela preocupação, toma nas tuas mãos agora. Senhor, me dá esta bênção agora. E o que acontece, irmãos? A maravilha, a bênção que nós recebemos é que quando nós fazemos isto,
nós estamos cumprindo a palavra do Espírito Santo, lançando sobre ele a nossa ansiedade. À medida em que nós vamos trabalhando, vamos servindo ao Senhor, nós vamos clamando, nós vamos lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, e em troca Ele nos dá algo que nada pode nos dar, ninguém pode nos dar, só o Senhor pode nos dar. Ele traz a paz ao nosso coração, Ele traz a certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida, que Ele conhece cada pensamento, cada preocupação que temos, Ele conhece, e melhor do que conhecer, Ele e somente Ele tem a bênção que nós tanto necessitamos. Então hoje, como igreja, nós podemos dizer, irmãos, que nós somos um povo que anda na contramão da história. Nós estamos andando na contramão da história, porque enquanto o homem vai carregando a sua chaga mortal, a sua ferida mortal, e esta ferida chamada tempo vai passando e vai se alastrando sobre a sua alma, nós estamos numa contramão, porque hoje nós não caminhamos mais para a morte, caminhamos para a vida. E dia após dia desta vida na presença do Senhor, vamos lançando sobre Ele com o nosso clamor, com a nossa súplica, toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Quantas coisas são? Em quantas partes podíamos dividir essa ansiedade? Basicamente, né? As grandes preocupações do homem é a preocupação afetiva, que é o seu lar, são os filhos, ou é o casamento, ou é o lar que ainda vai ser constituído. É a preocupação com o material, são os projetos de vida para o seu trabalho, a profissão que vai se concretizar, ou a profissão que precisa realmente acontecer, é o sustento. Para outros é a preocupação com a sua vida própria, com a sua saúde, as enfermidades que vão surgindo com o tempo, são ansiedades básicas da vida do homem. Mas nós sabemos uma coisa, nós temos tido, aqueles que trabalham para o Senhor, seja no Manaim, seja na igreja, enfim, aqueles que trabalham para o Senhor, têm tido uma grata experiência. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, Ele está fazendo a nossa vida. Eu não posso resolver meu problema, você não pode resolver o seu problema, mas você pode fazer a obra do Senhor. E quando você faz a obra do Senhor, o Senhor faz aquilo que para você é impossível. A sua vida, o Espírito Santo vai colocando em ordem. Os seus pensamentos vão sendo ordenados, o caminho vai sendo trilhado, vai sendo endireitado. E quando nós abrimos os olhos, vamos dizer assim, não é? Quando nós deparamos, o Senhor já operou tudo que nós precisávamos. O Espírito Santo já fez aquilo que para nós era impossível. Então, irmãos, a palavra é constante, lançando sobre Ele. Todos os dias nós estamos lançando a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor. Estamos pedindo, Senhor, a minha vida hoje, a minha necessidade hoje é essa. A minha preocupação agora é esta. Senhor, eu estou aqui trabalhando nesta hora, mas eu trago comigo uma preocupação, uma necessidade, uma definição. Não importa. O Espírito Santo está operando em nosso favor. E como igreja, a cada dia que passa nesta contramão que nós seguimos, nós estamos tendo experiências com a eternidade do Senhor. A ansiedade está passando, não somente porque o nosso tempo aqui está passando, mas porque as experiências com o Senhor vão nos mostrando que quanto mais nós confiamos no Senhor, quanto mais nós nos entregamos nas mãos do Senhor, mais a sua obra se aperfeiçoa no nosso coração. Mais Ele conhece e mais Ele abençoa as nossas vidas. Então, quando nós pararmos para buscar ao Senhor, nós não vamos colocar mais diante dele uma ansiedade, aquela grande necessidade da alma humana. Nós vamos colocar diante dele a nossa adoração. Senhor, eu quero adorar o Teu nome, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, porque eu sei que nessa hora, o Espírito Santo que me conhece tão bem, Ele está operando, está agindo em favor da minha vida. Estou varrendo e o Espírito Santo está operando em favor da minha vida. Estou cozinhando, estou cuidando das inscrições, estou no instrumento, enfim, estou trabalhando para o Senhor. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Estou fazendo a obra e a obra está fazendo a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos privilegiados, porque quando olhamos hoje ao nosso redor, nós estamos vendo um homem cuja ansiedade não pode mais ser dominada. O Espírito Santo tem nos dominado a cada dia,
Mas o homem hoje que ainda não tem essa experiência com o Senhor, ele está sendo dominado pelas suas emoções. E o que você vê hoje, o cumprimento da palavra, falando da característica do homem, como ela tem mudado para pior, é porque o homem está sendo dominado pelas suas emoções, está sendo dominado pelas suas necessidades, pelas suas ansiedades. A igreja a cada dia é dominada pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais dominados pelo Senhor, mais nós sentimos o seu amor, mais nós sentimos o seu cuidado, mais nós sentimos a sua bênção na nossa vida. E nós vamos terminar essa pequena reunião com um breve momento, onde nós vamos colocar uma vez mais o nosso coração diante do Senhor, a nossa ansiedade. E nós vamos lembrar que Ele tem cuidado de nós. Assim como lançamos constantemente o Espírito Santo que nos conhece tão bem, tem cuidado de nós. Coloque a sua vida agora diante do Senhor. O grupo vai adorar o Senhor com o hino e você vai estar orando e pedindo: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Eu quero ser visitado com alegria, com a paz do Teu Espírito Santo, por colocar a minha necessidade diante de Ti.